Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Jotinha, antes de eu começar aqui, queria te dizer que esse café tá maravilhoso, tá? Galera, o nosso ritual aqui é tomar um cafezinho, bater um papo nos bastidores, e é sempre um prazer estar contigo aqui. E pessoal, eu queria aproveitar antes de começar para falar que é o seguinte: às vezes a gente tá até triste, às vezes você não tá legal, às vezes você tá num momento naquela bad vibe, né? Como o pessoal costuma dizer, o pessoal mais jovem, né? Mas galera, não deixem de concluir os seus objetivos. Parece um clichêzão daqueles bem... mas cara, nada pode nos parar naqueles objetivos que nós definimos. A vida vai ser sempre difícil, tá? Não adianta a gente querer assistir aquelas palestras virtuais, aqueles vídeos com aquelas frases de efeito. É dolorido, é difícil, não é fácil passar por certos momentos, certos ciclos da nossa vida. E eu falo isso por mim. Tô num momento meio jururu, Jotinha, mas eu tô aqui feliz de estar gravando para vocês. Mas eu tô aqui feliz de estar, participando desse quadro, participando de mais esse episódio. Então, olha o quanto é prazeroso, né? Eu poderia chegar e falar, não, tô meio chateado, não vamos gravar hoje não, vamos fazer não, vamos parar. Não, porque eu acho que aqui é um objetivo, né? O nosso laboratório aqui, e nós somos comunicadores, isso também é um grande desafio. Você ser um bom comunicador hoje é desafiador, por mais que seja uma tela, por mais de uma câmera, não é fácil você vir aqui falar, não é fácil você se comprometer. E isso com outras coisas. E por mais difícil que seja determinado momento, determinada fase, sempre vai passar. As boas e as más. A diferença é que as más, às vezes, as pessoas, elas acabam se corrompendo, você acaba fazendo as cagadas na hora que você está passando por essas fases difíceis. Não é quando está passando na fase fácil, geralmente. E aí você acaba, pecando e falhando e não se conscientiza daquilo que você sempre programou para a sua vida e acaba, deixando seus sonhos, seus objetivos para fora. E não é isso que vai acontecer com a gente, né, Jotinha? Nós vamos continuar, tá? Além de tudo, é clima de festa, principalmente pro torcedor flamenguista. E para você que tá aí, obviamente, cara, não deixa de clicar no joinha, não deixa de dar o like, não deixa de curtir, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Então, comenta, compartilha, se inscreve. A gente tem que bater 1000 esse ano. A minha meta, junto com o Jotinha, junto com vocês, a gente chegar a 1000. Eu vou ficar extremamente feliz, vocês vão botar um sorrisaço aqui na minha boca, mais do que eu já tô, e chegando a 1000, a gente vai ficar muito feliz. Então, o torcedor flamenguista que já curtiu o vídeo, tá feliz, O torcedor tricolor carioca também, acho que não tem muito motivo para ficar triste, chegou aí na final, tá ali, tá disputando, O Fogão, nós vamos saber agora, o Jotinho vai atualizar pra gente, vai falar um pouquinho. E o Vascão vai virar, vai dar a volta por cima. Eu que sou um grande torcedor vascaíno, torço muito pelo Vasco. Esse ano eu sou completamente Vasco, vai dar a volta por cima. Camisa do Flamengo falando que é vascaíno. E, obviamente, o grupo da Libertadores, a competição que eu mais gosto, sempre falo aqui. Você é copeiro, né, cara? Você é copeiro, né? Competição que eu mais gosto, nós vamos falar aqui, certo? Jotinha, e aí? Quer mandar uma mensagem? Não, cara, então você já fez o papel. Já foi filosófico o negócio, né, cara? Momento, mensagem do dia. Às vezes tem sempre, galera. Às vezes tem, Mas, Jotinha, começando aqui, Flamengo campeão. Acho que não muito surpresos, mas te digo que, ter o Fluminense ali combatendo o Flamengo, bacana, Fluminense que ainda se impôs em jogo, jogou, Mas nós tivemos ali o Flamengo campeão, mas estava meio que num certo favoritismo, Clássico é clássico, a gente sabe que nos clássicos tudo pode acontecer, mas nós tivemos um Flamengo campeão, um Flamengo novamente empoderado, certo? Teve 2 gols anulados na partida, mas mesmo assim se manteve soberano, Jotinha, como é que fica a cabeça agora do torcedor flamenguista? Tá confiante agora para poder ser campeão brasileiro? Tá jogando um puta de um futebol? Tá tudo tranquilo? Mil maravilhas? Pode estar comemorando? Ou, cara, cuidado, porque agora a brincadeira vai ficar mais séria. O Mengão é a menina dos olhos aí de todo mundo, né?
Até ontem mesmo no sorteio da Libertadores só se falava em Flamengo, né? Todo mundo só queria falar de Flamengo, né? E é justo, né? O Fala Jotinha também tem falado bastante de Flamengo, cara, e até recebi um feedback aí nos últimos dias, né? A gente tem postado muita coisa do Flamengo, o pessoal achando que o Jotinha é flamenguista. Não, ele é São Paulino, galera. Mas é legal, assim, quando a gente faz assim, um comentário, né? E mostra que mesmo a gente torcendo para um time, a gente consegue fazer um comentário ali lúcido sobre os outros clubes, né? E sobre o Flamengo, né, esse título do Campeonato Carioca, acho que foi justo, né? A gente falou isso, conversou isso na semana passada, que era muito difícil para o Fluminense conseguir tirar esse título do Flamengo devido a tudo que o Flamengo vinha fazendo até aqui na temporada, né? O Flamengo ele tem jogado um futebol vistoso, tem aliado o futebol bonito com tudo aquilo que a torcida do Flamengo gosta, né? Que é vontade, garra, dedicação, né? E numa junção muito legal ali entre torcida, o treinador, né? Então, cara, tudo casou ali. O Flamengo levou muito a sério o Campeonato Carioca, vem levando muito a sério esse início de temporada e foi coroado com mais um título, né? É a terceira taça que o Flamengo levanta já em 2025. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, e isso é aquilo que eu sempre falo. O time tem que jogar, não tem? Então tem que jogar para vencer. E o Flamengo está fazendo isso, e isso traz aquela aura de vitórias, aquele bom momento, né? Ali os jogadores confiantes, e agora o trabalho do Felipe Luiz é conseguir levar isso para as outras competições, né? Que agora é a hora. Agora vai ser a hora da gente ver qual é o nível que o Felipe Luiz está, se ele vai conseguir suster a pressão ali de jogar um jogo na altitude, de você equilibrar ali o elenco, né? Mas em relação às conquistas do Flamengo, muito merecido. Não foi fácil, né? A gente viu que o Fluminense fez um jogo bem duro com o Flamengo. Eu gostei da postura do Fluminense em campo, né? Lutou, aquilo, né? O Fluminense sempre endurece ali os jogos contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo nesse momento sendo mais forte, né, do que o Fluminense, mas o Fluminense vendeu caro ali, e isso só valoriza o título do Flamengo, né? Jotinha, o pessoal reclamou com você que a gente, né, que você fala muito do Flamengo, recebeu, mas sabe por quê, galera? Veja bem, acabamos de receber aqui aí, mais uma, não tem como não falar do Flamengo. Recebemos uma pergunta aqui que eu imagino que seja do Flamengo. Mas não é, pra quem assiste, todo mundo sabe que o meu time do coração é o Botafogo. Eu sou botafoguense no Rio. Mas tem uma determinada ascensão, o Flamengo tá num bom momento, né? Como no ano passado a gente falou muito de Botafogo. O Botafogo, né, tava levando tudo, e quem assistia falava, não, porque o Jotinha tá passando pano pro Botafogo, tá falando muito do Botafogo, mas depende muito da ascensão. Eu quero muito falar do São Paulo, quero muito falar do Botafogo, mas vai da ascensão, não desmerecendo os times, obviamente, né? O ano tá começando ainda, mas o Flamengo tá levando 3 taças, né? É inevitável falar da campanha magnífica que o Flamengo vem fazendo. Agora, e você que tá vendo a gente, agora que a gente começa a falar do Campeonato Brasileiro, expande mais o tema, e aí sim, a vida do Flamengo agora fica um pouquinho mais difícil. Você tem toda uma temporada, você tem competição internacional, nós vamos falar daqui a pouco, e aí sim você consegue expandir mais. Mas, atualmente, o Flamengo, ele felizmente ou infelizmente, aí depende para que time que você torce, ele tá numa certa ascensão, né? E acaba a gente tendo que falar do Mengão, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na pergunta do nosso seguidor, Jotinha. Vamos ver o que ele perguntou aqui para nós. Vamos ver aqui. Ih, caraca, tá sem som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar o som. Acontece. Deixa eu ver o que aconteceu com o som. Fala aí, rapaziada. E aí, o que vocês acharam da posição que o Felipe Luiz fez na final aí contra o Fluminense? O que vocês acharam da posição dele, da tática dele para jogar contra o Fluminense? Me diz aí, o que vocês acharam?
Grande Rodrigão, seguidor nosso e amigo. Eu espero você aqui também. Tá super convidado aí para poder vir aqui bater um papo com a gente. E aí, Jotinha, o que a gente pode falar aí? Obrigado, Rodrigão. Valeu aí pela pergunta. Lembrando aí que você também quiser deixar sua pergunta, pode deixar aí nos comentários, né, Gui? Sim. Deixar aí nos comentários, mandar um alô, mandar um salve. E, cara, sobre a postura tática do Felipe Luiz, né, nas finais, se a gente for ali englobar, eu acho até, eu vou falar até um pouquinho da postura do Fluminense, né? Eu acho que até o Fluminense, ele, apesar de ter lutado, como eu falei aqui, teve uma postura interessante e tal, mas ele deu a bola para o Flamengo, né? Então o Flamengo acabou tendo as melhores oportunidades ali no jogo, teve 2 gols anulados, né? 2 vezes a gente gritou é campeão, né? A torcida do Flamengo gritou é campeão antes da hora, né? Que teve 2 gols anulados, né? Então o Flamengo ele jogou da forma que ele gosta, né? Ele teve a bola, conseguindo fazer muitas transições, né? A gente sabe que o Flamengo está passando por um momento ali sem um centroavante de referência, né? O Pedro machucado, então ali vem alternando ali na frente, né? Às vezes o Plata faz ali o facão, tem o Luiz Araújo. Então, mas o Flamengo sempre com a bola, tendo as melhores oportunidades. Cara, e além disso, né, a gente vê o Gerson. Caramba, cara, o que o Gerson tá jogando de bola, né, nesse começo de temporada? Eu espero até que no jogo da seleção em quinta-feira ele possa ser titular, porque tá jogando muita bola. A gente vê o Gerson saindo dos meios do zagueiro, aparecendo na área, né, distribuindo o jogo com muita facilidade, tá leve em campo, chutando em gol. Então o Flamengo foi o Flamengo, né, que a gente viu aí durante esse início de ano, tendo a bola, tendo o Gerson ali livre para poder acionar os companheiros, né? Tô sentindo bastante falta ainda do Arrascaeta nessa temporada, né? O Arrascaeta tá devendo, até o Felipe Luiz falou sobre isso, né? Que espera o Arrascaeta melhor, né? Que ele realmente está devendo, mas ele vem de uma lesão grave, né? Tá dando minutagem para ele, mas o Flamengo está num momento onde tudo ali dá certo, né? O Wesley jogando muita bola, então tá muito compacto, tá sofrendo pouco na zaga, né? Então, até o momento, assim, eu tô gostando bastante, né? Acho que o Felipe Luiz ele conseguiu encontrar uma forma de jogar que combinasse ali com o elenco que o Flamengo tem, né, nesse momento, né? A gente viu o Tite, né, com esse mesmo time sofrendo bastante gols, e a gente vê que o problema não era o time, né? Então o Felipe Luiz conseguiu encontrar esse padrão tático ali, onde o Flamengo sofre poucos gols e é muito perigoso no ataque, né? Então, até agora, excelente, né? Pois é, Jotinha. Passado-se o calor da vitória, né? Bem como você falou, o Felipe Luiz vem fazendo um bom trabalho, também tem uma boa fase, as fases existem, né? Eu até comentei isso na abertura do programa, né? E aí eu queria entender com você o seguinte: passou essa fase legal, o Flamengo com três taças na mão, o Fluminense chegou aí numa final de Carioca, mostra que, né, que tá jogando, poderia ter ficado fora e tal. Mas como é que fica a vida desse pós? Mas agora esse pós a gente fala aí de Campeonato Brasileiro, a gente fala de Libertadores, né? Como fica o Botafogo e o Fluminense nessa virada? O Botafogo que conseguiu meio que umas férias aí, né? Para poder ter um tempo de se readaptar. Como é que tá o Botafogo nesse tempo que ficou um pouco fora aí dos holofotes, né? Atualiza pra gente o estado atual do Botafogo, pro torcedor botafoguense saber o que foi feito, o que está sendo feito para esse início dessa nova temporada aí de competições. O Botafogo ele passou por um momento aí bem complicado nesse começo de temporada, tá? Eu acho que até mesmo o John Textor não esperava essa repercussão tão negativa, né, sobre os maus resultados no começo de temporada. A gente tem que levar em consideração alguns fatores aí, né? Critica-se muito o planejamento do Botafogo, que foi falho, mas a gente tem que lembrar também, né, que não foi o planejamento do Botafogo ali em si, né? O Botafogo perdeu o seu técnico, né? Agora sim, a gente pode questionar a demora para encontrar o técnico, né? Mas, cara,
existe uma coisa no futebol que cara, é impressionante. O técnico, né? O técnico, ali é uma figura, talvez a mais importante, tão importante quanto você ter um time bom, é você ter um técnico capacitado, um técnico que faça esse time bom jogar, né? Então, é só você tirar como exemplo que no começo do ano passado o Botafogo tinha o Thiago Nunes, né? Que fez um trabalho horroroso no Botafogo, né? E com a chegada do Arthur Jorge, o Botafogo elevou sua capacidade lá em cima. Então, eu sou a favor, né, dessa escolha mais criteriosa para você trazer um técnico, né? E assim foi feito no Botafogo. Demorou-se demais, concordo, mas acho que agora, né, as coisas parecem ter entrado no caminho. Acho que não é desculpa para fazer um campeonato carioca tão vexatório, né? Porque independente de você estar sem técnico e ter uma reformulação de elenco, não dá para você ser nono lugar de um campeonato carioca, né? É realmente uma campanha vexatória, né? Mas atualizando, né, a situação agora do Botafogo, o Botafogo passou por um período de pré-temporada, né, devido à eliminação precoce no Campeonato Carioca, fazendo semanas cheias de treinamento. Teve um jogo amistoso contra o Cruzeiro, né, amistoso mesmo, sem camisa profissional, sem torcida, sem nada disso. O Botafogo venceu, né, por 3-2 quando estavam os jogadores titulares. Quando foram os reservas, o Cruzeiro venceu por 1-0, né? Então, vem sendo o trabalho. O que vem sendo noticiado na imprensa é que o impacto da chegada do Renato Paiva tem sido muito positivo dentre os atletas, ali dentro do clube. Então, a expectativa é muito boa, né? Reforços que chegaram. Tem o Santi Rodrigues, né, que veio com bastante expectativa da MLS. Chegaram outros reforços, teve a volta do Marçal também, né, que acho que é importante para o grupo, né, trazer um pouco mais de experiência, já que o Botafogo nessa reformulação trocou a experiência pela aposta em jovens promissores, né? Chegou o Nathan Fernandes, outros jogadores, o Elias. Então a gente vai ver um Botafogo diferente nessa temporada, né, fazendo bastante aposta nesses jogadores, visando o futuro, que é a SAF, né? A gente sabe que a SAF visa o lucro, né? E o maior ativo de um clube são os jogadores, né? Então, tem essas apostas. E, assim, pensando, assim, vislumbrando lá alguns meses à frente, né? A gente viu o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, falando ontem no sorteio da Libertadores que o Botafogo vai vir forte na janela pré-mundial ali para reforçar mais ainda o seu elenco, né? Cara, vai ser difícil a gente falar se o Botafogo vai chegar forte como chegou no ano passado, mas eu não tenho dúvida que o Botafogo vai ser competitivo, porque independente de perder Luiz Henrique, Thiago Almada, outros jogadores que compõem muito bem o elenco, como o Tietê, o Tiquinho, o Botafogo ainda assim é muito forte, né? Então a expectativa é que o Botafogo seja competitivo, tá? Acho que não chega tão forte como no ano passado, mas eu não tenho dúvida de que o Botafogo vai fazer um ano competitivo. Agora ver como vai ser esse trabalho do Renato Paiva. E a vida do torcedor tricolor carioca, do Fluminense, também entra num ritmo que consegue ver um Fluminense ali um pouco mais forte, com o Mano Menezes, um pouco mais encaixado, para ter um bom 2025 sem esse sufoco de lutar contra um possível rebaixamento? Ah, sim, eu acho que o Fluminense, independente, né, de ter começado o ano ali meio mal, parecia até que não ia se classificar no Carioca, né, mas o Fluminense ele conseguiu fazer uma retomada bem interessante, jogando bem, né? O Mano Menezes sempre muito criticado por ter aquele futebol burocrático ali, né, de defesa, de futebol mais truncado. Fez o Fluminense jogar de forma fluida, deixou uma posição legal ali pro John Arias em campo. A chegada de reforços como o René, o Otávio, o Canóbio, são reforços que deram uma encorpada nesse elenco do Fluminense, né, se juntando aos garotos, né, que tem a expectativa de poder entregar algo mais ao Fluminense nessa temporada, como o Riquelme, o Miguel. Então,
Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que estar com uma boa expectativa para essa temporada, já que vai ter aí competições importantes, a Copa do Brasil, Sul-Americana, esse ano o Fluminense está na Sul-Americana, tem o Super Mundial, né, que vai entrar uma boa grana para o Fluminense, que vai poder fazer mais investimentos, vai poder se reforçar. Então, acho que o trabalho está bem encaminhado para o Fluminense também fazer um ano bem competitivo, né? O Fluminense é forte em casa, tem o apoio da torcida, então eu vejo o Fluminense também fazendo um ano competitivo, abaixo ali ainda do Botafogo. Acho que o Botafogo está no segundo escalão para essa temporada e o Fluminense está ali um pouquinho mais abaixo, né? Então, mas não vejo o Fluminense sofrendo com risco de rebaixamento esse ano. É aquilo, cara. O futebol é muito equilibrado aqui no Brasil, né? Se o trabalho realmente encaixar, como parece que encaixou, o Fluminense jogando bem, nada impossibilita o Fluminense de beliscar uma vaga na Libertadores, de brigar lá em cima, né? É aquilo, é momento, né? Como você bem disse. Então, é aguardar para ver, né? Então, essa projeção do Fluminense, ela é positiva para esse 2025, Eu né? acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas não consegue, você acha que chega ali num dos 10 Sim, cara, melhores? sim, tem tudo para isso. O Fluminense tem um bom elenco. Não é o dos mais fortes, mas também não é o dos mais fracos, né? Eu acho que o Fluminense pode. É aquilo que eu falei. Se o trabalho realmente encaixar do Mano Menezes, você vai ter daqui a pouco a volta do Ganso. Né? Tá fazendo muita falta para o time do Fluminense. Né? A torcida tá ansiosa para ver a volta do Ganso também. Eu acho sim, cara, que o Fluminense pode chegar lá em cima. É só você ver como esse time tem potencial, que naquela retomada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Fluminense parecia que não teria forças de escapar do rebaixamento e consegue fugir, consegue ainda pegar uma Sul-Americana, você vê o potencial, né, desses jogadores vencendo jogos improváveis. É só a gente lembrar, na última rodada do Brasileiro, o Palmeiras precisando da vitória para ser campeão brasileiro, o Fluminense foi lá dentro do Allianz e bateu no Palmeiras, né? Então, a gente vê o potencial desse grupo do Fluminense. É aquilo, o futebol é equilibrado. Nada implica do Fluminense bater lá em cima no Campeonato Brasileiro. E outra, né? É bom a gente lembrar aqui que os times tidos como os mais fortes vão estar focados na Libertadores, né? A gente não sabe se o Flamengo vai focar suas forças para o Campeonato Brasileiro, né? Como é que vai ser feito isso? Se o Felipe Luiz vai priorizar a Copa, vai priorizar o Campeonato Brasileiro e os outros times também. Então tem alguns times que podem pegar um atalho esse ano, como o Fluminense, como o Atlético Mineiro, né, que não estão na Libertadores e são muito fortes. O próprio Santos, do Neymar, a gente não sabe se o Neymar vai continuar. Então esses times podem ali pegar um atalho, passar ali e de repente tá brigando ali no G5, G6 do Campeonato Brasileiro. E aí, Jotinha, eu vou pegar uma carona que eu queria que a gente fizesse mais ou menos com um retrospecto, né? Nós vimos um Flamengo que sofreu muito na Libertadores em 2024 por questões de elenco. Na era Tite, o Tite reclamava muito do elenco, da quantidade de jogos, do desgaste, e acabou que a gente chegou ali com o Flamengo com uma série de lesões, né? Um Flamengo bastante desfalcado, bastante sofrido, né? Perdeu-se bons jogadores ali, atuantes, nomes importantes, como Cebolinha, Pedro, né? Pedro. Agora vamos pular para 2025. E o Flamengo, ele praticamente está nas mesmas competições, só que com uma comissão técnica diferente, com o Felipe Luiz, né? E um clima, a princípio, muito mais agradável, né? Muito mais tranquilo. Mas isso pode acontecer eventualmente, ou esse elenco atual do Flamengo, ele é um elenco um pouco mais robusto do que o 2024, ou não tem diferença, ou foi realmente um azar que aconteceu ali. Eu queria que a gente pegasse esse retrospecto e entender esse Flamengo recente de 2024 com esse Flamengo atual, 2025, na questão elenco. Na questão elenco, se a gente for tirar aqui, hoje, né, a gente vê alguns jogadores despontando, né, como
principalmente aqui a gente fala do Wesley, né? Que era um jogador que era criticado no passado pela torcida e atingiu o potencial de seleção brasileira, né? Então, assim, a gente tem o Rossi muito bem, o Wesley muito bem, a dupla de zaga do Flamengo excelente na seleção brasileira, né? Léo Ortiz, o Léo Pereira. Na lateral esquerda tem o Alexandro, cara. Jogador multicampeão, jogador de seleção, foi convocado agora para essa data FIFA também. Chegada do Danilo, muito importante, encorpa elenco, cara. Você tem jogadores como Danilo, Alexandro, você coloca esses caras junto com jogadores que estão naquele momento de atingir o seu potencial, como o Wesley, isso é fantástico, né? Então, eu acho que além de o Flamengo ter feito uma janela no ano passado muito boa, o Flamengo também está contando com isso, né? Com os jogadores surgindo, a gente está vendo o Matheus Gonçalves sendo mais utilizado, ainda sofre muito com essas lesões, né? Que atrapalham bastante, né? Como o Pedro, como o Everton Cebolinha, agora o Bruno Henrique, que estava num momento excelente, também se machucou. Tem o Luiz Araújo, que voltou de lesão, né? Ano passado, em determinado momento, ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo, né? O Arrascaeta tentando recuperar a sua melhor forma, e tem o Gerson comendo a bola, né? Então, acho que além de você ter o elenco, você tem jogadores em fases muito positivas na carreira. O Felipe Luiz também parece estar conseguindo aproveitar muito bem o Gonzalo Plata, né, que ano passado chegou, mas não conseguia jogar bem. Esse ano está sendo titular mais vezes, está jogando bem. Estou gostando bastante também do Juninho, né, que chegou desconhecido e está apresentando um bom futebol. Parece que vai ser um jogador muito útil, né? Então é isso, cara. Eu fico pensando, né, imaginando, né, que esse Flamengo, se continuar, né, nessa pegada forte do jeito que tá, com a entrada do Pedro. O Pedro deve ser o nosso centroavante na próxima Copa do Mundo, né? Do Cebolinha. Tem o Michael, que é uma ótima opção no banco, sempre entra muito bem nos jogos, né? Então, é aquilo, cara. Você é campeão, né, de campeonatos mais, teoricamente, mais fáceis, né? Mas isso dá uma sensação de que, Carioca não é parâmetro. Não dá pra você dizer que o Flamengo é isso tudo. Mas tá ganhando, cara. Mas tá vencendo. São 8 clássicos no ano, 6 vitórias, 2 empates. Então fica difícil, você vai falar o quê? O time é ruim, o time é uma porcaria, não vai ganhar nada. Não tem como falar isso. No momento, é muito bom. O momento é muito bom, então por isso que a gente fala bastante. O momento é muito bom, não tem como você falar algo diferente disso. A gente não é lunático, a gente não vai falar o que não está acontecendo. Então, é isso. Voltando à pergunta, né? Além de você ter um ótimo elenco como o Flamengo tem, deve ter ainda mais reforços para essa temporada. Você tem jogadores no momento fantástico, né? Tanto que o Flamengo é o clube com mais jogadores na seleção nessa data FIFA. Eu queria pegar mais uma caroninha na sua opinião, porque talvez eu possa divergir do que você falou, mas pela minha própria ignorância de apresentador, tá? Você acha que o Pedro ele volta bem, ou você acha que esse tempo parado já deu uma minada nele e não vai ter tanto espaço no... A lesão dele foi muito grave, né? A gente não sabe como ele vai voltar, mas assim, pensando no futuro ideal, né? Eu vejo o Pedro, né? Pelo que eu conheço, pelo que sai na imprensa, o Pedro parece ser um jogador muito profissional, um cara que está sempre em forma, você não vê ele envolvido em polêmicas, né? E está sempre presente, né? Tu vê que nos jogos do Flamengo ele está sempre presente, então acho que ele me parece muito focado na recuperação. E até o Felipe Luiz foi questionado na última coletiva se o Pedro não poderia ter jogado, e ele falou que só conta com jogadores que estão 100%, né? E o Pedro não está 100%, mas assim, eu acho que se fosse de repente uma situação mais drástica, talvez o Pedro poderia ser utilizado, né? Mas é o tempo, né? É uma lesão muito grave. Ele vai precisar de bastante minutagem. Você retomar ali sua agilidade, tempo de bola, jogo. Então, mas assim, pensando no futuro ideal,
acho que não tem como não pensar no Pedro como nosso centroavante da seleção, né? Ele hoje é o melhor da posição, né? Hoje o Brasil não tem um grande centroavante, então hoje quando a gente pensa em centroavante, a gente pensa logo no Pedro. E mantendo essa mesma linha, por que eu disse que divergiu um pouco, cara? Eu não vejo ele como ainda um cara de seleção, cara. Eu acho que quando você fala, hoje nós não temos, eu imagino que a gente tem uma deficiência. Não que ele seja ruim, é loucura falar que o Pedro é ruim, o cara é muito bom. Mas você não acha que a gente tem uma certa deficiência? Não querendo fugir do tema, né? Não ir muito para longe de seleção para a seleção brasileira. Esse a gente não vai entrar nesse tema diretamente hoje. Mas você não acha que a gente tem, na verdade, uma certa deficiência de centroavante hoje? Tem, mas isso é uma escassez não é só do futebol brasileiro, isso é uma escassez do futebol mundial. Hoje, se você pensar nos grandes centroavantes do futebol mundial, já são jogadores mais experientes, como o Lewandowski no Barcelona, né, já no auge dos seus mais de 35 anos, o Harry Kane do Bayern de Munique. Então aí você já começa a ter ali uma dificuldade de puxar outros, né? Aí você começa a pensar de repente no Mbappé, mas ele já é um cara mais móvel, né? Não tem essa característica de 9, de área, né? Então essa posição realmente está em escassez no futebol mundial. Tem um Victor Gyökeres, é um jogador novo, né, que surgiu, o sueco, né, do esporte, jogador que eu gosto muito, referência para mim. Eu gosto de ver o jogo do esporte para ver ele jogar, mas isso aí não é do futebol brasileiro, acho que está em falta realmente no futebol mundial. E no Brasil, principalmente, você viu que o Pedro está machucado nesse tempo aí, o Dorival Júnior convocou o Igor Jesus, né? Agora já trouxe o menino lá do Brighton, João Pedro. Então fica ali aquela festival de opções ali e você não consegue encaixar um centroavante na seleção brasileira. Indo agora para um retrospecto, né? Falando agora, nós falamos do Flamengo, agora nós vamos entrar diretamente na Libertadores, que é a competição que eu mais gosto, não canso de falar isso. Eu já até coloquei na telinha aí pra gente poder olhar os grupos, né? A gente dá ali uma analisada, uma digerida aí no que vem por aí. E aí, inevitavelmente, a gente fala do atual campeão da Libertadores, o Botafogo, que fez uma grande, histórica campanha em 2024. E a gente agora olha aqui o seguinte, o Botafogo, né? Retrospecto de novo, 2024, e nós temos aí 2025, como que o Botafogo agora já se prepara ou vai encarar, estando hoje no grupo A, com Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela? Como é que a gente enxerga agora o Botafogo? O torcedor botafoguense, ele tá com a barriga cheia ainda de tanto título que ganhou em 2024, então não chegando aí numa Libertadores, estando aí entre os 5 do Campeonato Brasileiro, levando alguma coisa ali, ele tá tranquilo e deixa para 2026? Eu queria que você fizesse essas duas análises, uma do como enfrenta o atual diante desse grupo, que não é um grupo fácil, e como o torcedor ele vai enxergar isso para 2025. Lembrando que a gente tem um react do título do Botafogo no nosso canal. Esse camarada aqui teve a brilhante ideia de filmar, né, a gente assistindo o jogo da Libertadores e imortalizou nossas memórias, né? Então vale a pena aí dar uma conferida. Mas, cara, acho que jamais o Botafogo vai ficar de barriga cheia, né? A gente tem um CEO que é extremamente... o Texor, cara, ele é tão danado, né? Que ontem, minutos antes aí do sorteio da Libertadores, ele fez um vídeo, né, no seu escritório com a taça da Libertadores, taça do Campeonato Brasileiro. Então ele é um cara que vai buscar mais títulos, coisas maiores ainda pro Botafogo. Ele teve a audácia, inclusive, de dizer que esse ano de 2025 vai ser mais vitorioso do que o ano de 2024. Se há, que tem como, né? Mas, assim, analisando, assim, fora a brincadeira, analisando aí o grupo, né? O Botafogo tá num grupo bem complicado, tá? O Botafogo enfrenta o Estudiantes, que é um time de massa da Argentina,
o presidente, o Juan Pablo Verón, né? A gente acompanhou bastante ele jogando aí nos anos 2000. Teve a sorte, né, de você não ter que fazer uma viagem para jogar numa altitude, né? Mas tem uma viagem mais ou menos longa ali para Santiago, tendo que jogar contra a Universidade de Chile, que é um time também de massa, um time complicado, com história na Libertadores. E tem ali o cara bobo, né? Dizem que não existe mais bobo no futebol, mas tem o cara bobo aí da Venezuela, que é o adversário mais fraco ali do grupo do Botafogo. Assim, você pensando, cara, o problema de você fazer essa estimativa do que vai ser, né, esse grupo, né, não só o grupo do Botafogo, mas todos os outros, é que a Libertadores tem, sabe, coisas ali diferentes que acontecem, né? Você vai enfrentar um estádio, vai jogar na Argentina. O Botafogo é melhor que o Estudiantes? Provavelmente né? Mas você vai enfrentar ali a torcida argentina. A gente sabe que é difícil jogar lá. Jogar contra a Laú, um time chato de você se enfrentar. Tem viagem para o Chile. Então, você pode perder ponto, né? E é numa perda de ponto dessa que às vezes você se complica para você conseguir garantir a sua classificação. Mas, assim, nesse momento a gente pensa em Botafogo e Estudiantes se classificando nesse grupo. Você acha que são os favoritos ali desse grupo para poder passar? Inclusive, todos os brasileiros vão ser favoritos, né? Você puxar nos últimos 10 anos, são 7 vencedores brasileiros, os últimos 6 campeões são brasileiros, então o Brasil com certeza desponta ali com favoritismo em todos os grupos, né? Pulando ali para o grupo C, né? Nós temos o Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central de Córdoba. Como é que tá esse grupo do Flamengo? Muito acessível para o Flamengo, muito acessível. Vai enfrentar. Mesmo com a LDU? Você enfrenta uma altitude ali contra a LDU, mas a LDU é um time que a gente já está acostumado a enfrentar, né? O Botafogo conhece bem, né? O Botafogo enfrentou, o Flamengo enfrentou também, Fluminense. Então a gente está sempre enfrentando a LDU. Então é um ambiente ali hostil, mas já conhecido aí do futebol brasileiro. Depois o Táchira é um time grande da Venezuela, né? Mas também, cara, não dá para comparar, né? Muito inferior ao que é o Flamengo hoje. E o Central de Córdoba, ele entrou ali meio que de gaiato nessa Libertadores, né? Foi campeão da Copa Argentina, é a sua estreia na Copa Libertadores, e os caras estão malucos, porque caíram logo no grupo do Flamengo. Eles não estão tristes, eles estão felizes, porque vão receber ali o Flamengo na sua cidade, né? Que o Central de Córdoba, apesar de ser de Córdoba, não é de Córdoba. Não é de Córdoba, não tem nada a ver. Não. É uma ferrovia que passa ali, né, que tem acesso a Córdoba, fica a mais de 1.000 quilômetros ali de Buenos Aires. Tem essa dificuldade aí da viagem, mas pelo que parece o Flamengo deve fretar voo, então isso não deve ser um grande problema, né? Mas é um grupo muito acessível ali. Acho muito difícil que não passe Flamengo e LDU. Pulando ali para o grupo D, a gente tem São Paulo, Libertad do Paraguai, o famoso Talleres da Argentina, Alianza Lima do Peru. Como é que tá o São Paulo aí, que não tá vivendo uma boa fase ali nos bastidores? A gente tem escutado muito falar e falado muito aqui, que o São Paulo não tá, diferentemente do Clube São Paulo, que a gente vê que sempre pagou suas contas, não tá muito bem das pernas, não conseguiu ir para uma final do Paulista. Como que tá o São Paulo Grupo e o São Paulo Clube no grupo D? O São Paulo tem uma peculiaridade ali muito interessante, né? O São Paulo é um time que quando joga no seu limite, ele é capaz de quase tirar o Botafogo naquela campanha da Libertadores do ano passado, né? Foram 2 empates, Botafogo e São Paulo, né? Quase tirou, o Botafogo passou dos pênaltis. Mas é o mesmo time que tem a capacidade de não conseguir vencer Velo Clube e Inter de Limeira jogando com o seu time titular, né? Então, que São Paulo é esse? É o São Paulo que vai jogar no seu limite e vai conseguir esses resultados assim, improváveis ou importantes ou grandes, né? Ou vai ser aquele São Paulo que
que empata com o Velo Clube, que empata com o Inter de Limeira, pior time do Campeonato Paulista. Então, a gente fica pensando nisso, né? O trabalho do... Como é que é o nome dele, cara? Agora fugiu. Do técnico de São Paulo? Esqueci o nome dele É agora, o... Também esqueci, me deu um branco aqui, que usa cara. a calça apertadinha. Puta, o cabelo grande. Zubeldia. Zubeldia. O trabalho do Zubeldia começa a ser um pouco questionado, né, no São Paulo. Né? Até você falou sobre isso também, né? Que vê o São Paulo com dificuldade em jogos fáceis. Mas assim, nesse grupo ele enfrenta o Libertad, que tem um ataque de mais de 80 anos, né, com o Oscar Cardoso ali e Roque Santa Cruz, né, 2 jogadores aí da antiga. O Tajeres, que é um karma no caminho do São Paulo, né, eliminou o São Paulo na Libertadores de 2019 na pré-Libertadores e no ano passado caiu também na fase de grupo junto com o São Paulo, né. O São Paulo, se não me engano, perdeu fora por 2-0 e venceu em casa, né. Então é um adversário aí já conhecido. E tem o Alianza Lima, que eliminou o Boca Juniors na fase pré-Libertadores. É um time que vem com bastante empolgação para esse grupo. Nesse aí, cara, eu chutaria aí um São Paulo e Libertad, que sempre faz grandes campanhas. Eu apostaria nessa zebra aí do Libertad, né? Mas tem o Tajeres e o Alianza Lima ali, que tem forças equilibradas, né, nesse momento. Seguindo aqui, nós temos o grupo E, com o Racing, que eliminou o Botafogo, certo? Venceu a Recopa. Venceu a Recopa, né? Eliminando o Botafogo. Colo-Colo, Fortaleza, nosso grande Fortaleza. Ainda quero gravar um programa aqui com a camisa do Fortaleza, embora eu seja torcedor do Bahia. E Atlético de Bahia, Bucaramanga, da Colômbia. Bom, Racing, momento muito interessante da equipe do Racing, né? Conseguindo ser campeão da Copa Sul-Americana, campeão em cima do Botafogo, da Recopa. Botafogo, não sei o que, mas foi campeão aqui dentro do Engenhão. O Colo-Colo, que ano passado fez um confronto muito interessante com o River Plate, quase conseguiu ali eliminar o River Plate. É um time que vem forte, né? Mais uma vez forte. O Fortaleza tem ali um caminho muito duro, cara, porque são times muito equilibrados ali, né? O Atlético Bucaramanga é uma viagem longa que o Fortaleza vai ter, né? Então vai ser um grupinho bem encardido pro Fortaleza. Mas aí o Racing, cara, e o Fortaleza, acho que é muito difícil a gente não pensar nos dois passando, né? Mas é aquilo, né? É muito fácil de você perder ponto nesses confrontos contra o Colo-Colo fora, contra o Bucaramanga fora. O Racing nem se fala, jogar no El Cilindro é muito difícil, então o Fortaleza aí vai ter uma parada dura pela frente. A gente pode esperar, então, um Fortaleza girando nesse mesmo retrospecto, forte como 2024, vindo muito forte para 2025, principalmente numa competição internacional? O Fortaleza não passa pelo melhor momento, tá? O Fortaleza, até o Vojvoda deu uma entrevista agora recente, uma coletiva de mais de 1 hora, né, explicando por que ele não está conseguindo fazer o time jogar, né? O Fortaleza perdeu o primeiro jogo do Campeonato Cearense para o Ceará, o clássico, tudo bem, mas o Fortaleza hoje é um time mais forte do que o Ceará, mas perdeu por 1-0. Então tem ali um certo questionamento, uma dúvida desse Fortaleza nesse começo de temporada, mas é aquilo, né, um trabalho de longo prazo do Vojvoda. A gente vê aí o Fortaleza mesmo com dificuldade passando nesse grupo. Então Você tá com frio do caralho. Do quê? Tu tá com frio. Puta, mano, o pessoal da produção exagerou hoje na temperatura, botou 17 graus aqui, cara. Não, deixa quieto, vamos tocar aqui. Pulando aqui pro grupo F, nós temos Nacional do Uruguai, o nosso querido Inter, campeão gaúcho 2025, Atlético Nacional da Colômbia e o grande Bahia. E aí? Foi taxado como o grupo da morte esse, né? O grupo dos nacionais, né? Tem o Nacional, Internacional, Atlético Nacional e o Bahia. Nacional do Brasil, Bahia Nacional do Brasil. Mas sabe o que é interessante aí? Que são todos clubes de massa, né? Se você pensar aí, o Nacional
das maiores torcidas do Uruguai. O Internacional, grandioso Internacional, Atlético Nacional campeão em 2016 da Libertadores. E o Bahia, né, voltando a jogar uma Copa Libertadores. Muito legal ver o Bahia de volta ao cenário internacional, né, na Libertadores, principal competição do continente sul-americano. E tem uma curiosidade, né, que o Bahia, na sua última participação em 89, quando o Bahia é campeão brasileiro em 88, ele enfrenta o Internacional na final do Campeonato Brasileiro, né, de 88, que acaba em 89. Antigamente o calendário era meio maluco, né? E na Libertadores ele cai no grupo do Internacional em 89, passa em primeiro lugar, uma campanha histórica do Bahia, 4 vitórias, 2 empates. Só que nas quartas de final ele encontra de novo o Internacional e acaba eliminado, né? Então a gente vai ver aí nesse grupo F o Bahia enfrentando o Internacional novamente na Libertadores, né? Quis o destino na volta do Bahia colocar de frente com o Internacional. Então, na verdade, a gente pode considerar o grupo F como o grupo mais difícil dessa Libertadores 2025? São grupos todos são muito equilibrados, tá? Eu vejo ali o do Flamengo, do Palmeiras um pouco mais fáceis, mas não talvez só pelos times, né? Mas pelas forças de Palmeiras e Flamengo, que são muito fortes hoje, não só no Brasil, mas no continente. Mas são grupos muito equilibrados, né? A gente passou aqui, a gente pulou, mas eu acho que é o grupo B, o grupo do River Plate, é muito difícil também, é um grupo muito equilibrado. Mas eu acho que pelo fato de ter 2 brasileiros ali no grupo F, torna ali o grupo F mais forte, né? Agora eu vou te falar, que felicidade ver o Bahia e o Fortaleza na Libertadores, hein, cara? Pô, muito legal, 2 nordestinos. Meu Deus, olha, de verdade, coração mesmo, feliz, torcendo muito. Eu nunca vou torcer contra qualquer time brasileiro que esteja na Libertadores, pode ser até o Palmeiras. Eu nunca vou torcer contra, porque eu sou Brasil antes de mais tudo. Posso até não torcer tanto, mas torcer contra não. Mas quando você vê Fortaleza e Bahia numa Libertadores, você começa a ver uma coisa diferente, né? Sim. Você começa a ver uma coisa tão grandiosa, um trabalho ali. E eu tô torcendo muito pelo Fortaleza e pelo Bahia. Tá? Torcendo muito mesmo, de verdade. De verdade. E tem uma outra história. Hoje a gente não vai falar de Copa Sul-Americana aqui, mas se você for pensar também que o Vitória tá na Copa Sul-Americana, tu imagina, porra, o Vitória há pouco mais aí de 3, 4 anos, o Vitória tava na Série C. Sim. E hoje tá no Brasileirão, tá na Sul-Americana, então, porra, os times nordestinos estão cada vez melhores e maiores dentro do cenário nacional e internacional. Pulando pro grupo G, eu tô dando preferência aos grupos com os nossos times brasileiros, mas nós vamos falar dos outros, inclusive do grupo do River Plate. Mas no grupo G nós temos o Palmeiras, Bolívar, Sporting e Cerro Porteño, né, conhecido bastante. Mas falando aqui rapidinho, o Palmeiras, né, que foi vice-campeão do Paulista, né? Que isso, cara. Foi não? Tomou uma piadinha do Corinthians, 1-0. Mas o Palmeiras está disputando o Paulista e acabou perdendo a última partida, o Corinthians, que eu falei que era o favorito a ganhar. Mesmo. Tu taxou aqui que ia ser o campeão paulista. E aí, né, como eu acho que já é, pode dar, taça pro Yuri Corinthians, Alberto, que Yuri Alberto, que você nunca pai, critiquei, não tem né? como, seleção brasileira, né, Yuri Alberto na seleção, enfim. Mas nós temos aí um Palmeiras, Bolívar, Sport. Como é que tá esse grupo do Palmeiras, vice-campeão do Paulista, nessa competição Libertadores? O Palmeiras que tem um grande elenco aí, mas parece que ainda não encaixou. O Palmeiras, a gente pensa no Palmeiras jogando bem, né? O Palmeiras não vem jogando bem, essa é a verdade. O Palmeiras está devendo muito nos últimos jogos, principalmente, né? A gente viu o Palmeiras jogando nesse jogo aí contra o Corinthians, né? Cara, muito decepcionante, assim. Eu, principalmente, fiquei muito decepcionado, porque o Palmeiras sempre teve muita intensidade, né, em campo, e eu não vi isso contra o Corinthians. O Corinthians estava ganhando ali. Uma das maiores características do Palmeiras são os duelos individuais. Os jogadores entram para vencer os duelos individuais e, consequentemente, vencer os jogos, né? E o Corinthians estava melhor no jogo, se impondo na casa do Palmeiras, e o Palmeiras tinha apenas uma jogada, cara. A jogada do Palmeiras era bola no Estevão. Muito pouco para o que é o Palmeiras, né? Por investimento que tem o Palmeiras hoje.
né, a chegada do Vitor Roque, o Felipe Anderson no ano passado, né, então jogadores importantes, mas não está sendo, a gente não está vendo isso ali dentro de campo, né, mas assim, voltando aqui para Libertadores, é um grupo muito fácil não, né, mas o Palmeiras vai ali enfrentar uma altitude contra o Bolívar, acho que lá são 2.700 mais ou menos, o Sporting Cristal, vitorioso lá no Campeonato Peruano, mas é um time, né, inferior ao que é o Palmeiras. E o Cerro Porteño, cara, sinceramente, acho que o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño umas 6 vezes por temporada, né? Se a gente for puxar aqui, o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño na Libertadores de 2018, acho que nas oitavas. E em 2022, né, tem até aquela vitória massacrante no agregado do Palmeiras de 8-0 em cima do Cerro Porteño naquela Libertadores, nas oitavas de final. Então, mais uma vez aí o Palmeiras reencontrando o Cerro Porteño. E pulando ali, agora como encerrou os brasileiros, eu vou voltar lá pro grupo B, que é o grupo do River, né? Esse grupo, também um dos mais difíceis ali? Então, eu acho ele um dos mais difíceis. Eu acho que tão difícil quanto do Internacional e do Bahia. Por quê? Né? O River Plate, né, apesar de ser o grande time argentino hoje em questão de estrutura, né, aquele estádio maravilhoso que agora é, né, reformado, Monumental de Núñez, onde que me traz ótimas recordações, inclusive, né? Mas o River Plate, ali o grande time argentino do momento, enfrenta o Independiente Del Valle, time tradicionalíssimo no cenário sul-americano, nesse recorte aí dos últimos 10 anos, pelo menos, o Independiente Del Valle, campeão sul-americano, está sempre brigando nas competições sul-americanas. Acho que vai ser um confronto difícil, né? Sempre apresenta um bom futebol, tem um técnico espanhol, um conceito de trabalho que visa ali jogar futebol, né? Jogar futebol bonito, né? Inclusive o técnico do Botafogo, Renato Paiva, foi treinador do Independiente Del Valle. Tem o Universitário do Peru, que é um time de massa, né, de grande torcida. Ano passado o Botafogo enfrentou na fase de grupos, foram 2 confrontos difíceis. E o Barcelona de Guayaquil, né, que é um clube que está sempre presente na Libertadores. Eliminou o Corinthians, né? Vem de uma eliminação de eliminar o Corinthians, fazendo 2 grandes jogos. E por isso eu vejo esse grupo muito forte, né? A gente sabe que é difícil jogar lá em Guayaquil contra o Barcelona. Então, é um grupo muito equilibrado também. E finalizando, né, com o grupo H, Peñarol do Uruguai, Olímpia do Paraguai, Vélez da Argentina e Santo Antônio, Bolívia. 3 camisas pesadíssimas, né? Peñarol e Olímpia, né? Aquela Libertadores raiz, né? Tempos de Libertadores raiz, né? Que a gente vê aquelas voadoras rasteiras, 10 jogadores expulsos por partida, né? 2 camisas pesadíssimas. O Vélez da Argentina também vem fazendo excelentes temporadas aí, as últimas principalmente. E tem o Santo Antônio Bulo Bulo, né? Um time também em ascensão na Bolívia. Se eu não me engano, acho que é a estreia também na Libertadores. Mas é um grupo, apesar de serem camisas tradicionais, é um grupo tecnicamente mais fraco. Porque a gente sabe que o Peñarol, apesar de ter chegado na semifinal do ano passado, é um time que não ainda está no panteão dos mais fortes da Libertadores, né? Mas é um time sempre difícil de se enfrentar. O Olímpia também, um time muito tradicional, muito difícil de jogar no Defensores del Chaco, sempre lotado, mas também é um time com investimento ali, né, não tão grande contra os times brasileiros e os argentinos, né? O Vélez vem, acho que forte também, e o Santo Antônio é aquilo, né? Jogar na Bolívia é sempre muito difícil devido à altitude. Galera, é isso. Vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. É um prazer estar com vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. E um beijão no coração de todos vocês. Galera, muito obrigado. Você que ficou até aqui. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Ajuda a gente a estar crescendo o canal, né? Sempre muito importante você deixar seu comentário, seu feedback, deixar uma pergunta, seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, estamos presentes em todas elas.
E não deixe de estar acompanhando o nosso trabalho. Valeu, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau!